pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje estou dando aula aí para o nono ano. E começando esse segundo bimestre, nós vamos começar aí com o período entre guerras, que vai de 1918 até 1939, aí quando começa a Segunda Guerra Mundial. Para alguns historiadores, esse período, que é muito curto entre uma guerra e outra, é, vai mostrar que realmente o que aconteceu é que coisas que não foram resolvidas na Primeira Guerra Mundial vão ser resolvidas na Segunda, tá? Mas para a gente falar um pouquinho desse período, não esquecendo aí que os países da Europa que tinham saído da guerra estavam arrasados, não só a nível estrutural, mas econômico também. Claro que a França e a Inglaterra se aproveitaram dentro do Tratado de Versalhes humilhar e tirar a Alemanha de jogada. Tanto é que os Estados Unidos não concordou muito com esse tratado e vai fazer com que ele faça um tratado de armistício direto com a Alemanha e até vai ajudar a Alemanha a nível financeiro. Sendo que os Estados Unidos vai ser um dos países que vai sair assim, muito bem da Primeira Guerra Mundial, tá? E vai sair com uma parte financeira dele muito alta. Sendo que é aquela coisa, né? Os empresários ganharam muito dinheiro, mas não investiram tanto assim, vamos dizer, aí na população. Então, entrando o dinheiro que estava entrando, né? Que eles começaram a fornecer muitas mercadorias, tanto industrializadas como agrícolas, para a Europa. Como a Europa começa a sua economia a retornar de novo, claro, os Estados Unidos também, os bancos dos Estados Unidos vão emprestar quantidade, né, dinheiro para esses países europeus tentar se recuperar de novo da guerra. Então, os países europeus estão começando a organizar a sua indústria novamente e também não esquecendo que nesse período, tá, entre guerras, vai aparecer, né, por exemplo, a União Soviética com as ideias, né, comunistas e ela se espalhando pela Europa, já que a Primeira Guerra Mundial foi um conflito por causa de mercados industriais, por causa do capitalismo. Então, com o capitalismo entrando em crise, então o que vai acontecer? O comunismo vai entrar dentro da Europa. Então aí vai começar a surgir alguns poderes totalitários, tá? Poderes esse, por exemplo, que vai nascer na Itália, porque a Itália ela entrou na guerra, certo? Do lado da Entente e no final ela não conseguiu nada, tá? Na hora lá de partir o bolo ela não conseguiu nada. Então a Itália estava um pouco arrasada, então apareceu um camarada chamado Benito Mussolini, certo? Ele antes era um jornalista, chegou a lutar até na guerra, na Primeira Guerra Mundial, mas ele tinha ideias até comunistas inicialmente, mas depois ele começou a pregar um poder totalitário, fazendo com que a iniciativa privada apoiasse essas ideias dele para embarrear a entrada do comunismo na Itália, as ideias do comunismo na Itália, porque os fascistas, né, como vai ser chamado, eles querem embarrear a entrada das ideias comunistas nos seus países, tá? Iniciando aí com a Itália, isso em 1922, tá? Tanto é que Mussolini reúne lá os camisas negras e marcha em direção ao parlamento e diz que vai tomar o poder. E toma. Ele diz que é a marcha dos 100 mil, mas não tinha, acho que tivesse 30 mil era muito, certo? Nessa marcha que ele faz. Mas ele consegue, né, convencer o parlamento, tanto é que o rei da época italiano, Dom Emanuel, vai até chamar para eles administrarem a Itália junto. Então ele, o que ele faz? Ele cria esse poder fascista, criando. Dentro de um poder fascista tem a polícia paramilitares, né, que é a polícia do partido
que é controlado pelo partido, o poder totalitário, assim, concentrando o poder numa única pessoa, no caso Mussolini, que vai ser chamado de Dulce pelos italianos, e assim ele vai convencer, certo, os italianos que ele é a salvação para aquela crise que a Itália estava passando. Ele era um cara até muito arrogante, Mussolini. Ele andava sempre de cabeça em pé, com as mãos na cintura e olhando para cima, e nunca olhava as pessoas nos olhos, não. Ele olhava a pessoa assim, ó, de baixo. Tanto é que quando a gente for falar da Segunda Guerra Mundial, ou o término da Segunda Guerra Mundial, no período ali que a Itália começa a perder a guerra, isso já é outra história, não vou entrar muito a fundo não, mas você vê o Mussolini que pregou lá, botou o poder fascista na Itália, e depois Mussolini, depois que ele foi tirado do poder na Itália, cara, a cara é totalmente, ele parece aqueles cachorrinhos que caiu do caminhão e está perdido, certo? Então é assim, inicialmente aquele olhar arrogante, ele começa a ter um olhar mais mansinho, vamos botar assim, tá? Pessoal, só um minutinho aqui, é que a minha parte de iluminação aqui falhou, então eu botei de volta aqui, vocês viram que a imagem ficou um pouco mais escura, mas eu espero que não dê mais problema. Então, voltando aqui a Benito Mussolini, vai assumir o poder na Itália em 1922. Essa ideia fascista, né, vai se espalhar pela Europa, tá? Outros países, por exemplo, como Portugal, também vai adotar com Antônio Salazar, que também vai implantar o fascismo em Portugal, incrível que pareça. Ele vai ficar até 1975 no poder, tá? Para vocês verem, né? Ele consegue entrar mais ou menos na década de 30 e só sai em 1975, 74, 75, o Caetano que substitui ele, e acaba o poder totalitário português, aquela coisa do Salazar. Ele ficou muitos anos no poder, tá? E assim implantando o poder totalitário e também o poder fascista em Portugal. Outro país também que vai adotar vai ser a Espanha, tá? Com o Francisco Franco, porque vai ter eleições na Espanha e quem ganha é o Partido Republicano, que é caído aí para o lado do comunismo. Sendo que aqueles empresários, né, que não tinham interesse que os comunistas assumissem o poder na Espanha, vão apoiar o Francisco Franco, que vai ser apoiado por Benito Mussolini e Adolfo Hitler, tá? Tanto é que vai estourar a Guerra Civil Espanhola em 1936, e depois, quando eu for falar da Alemanha, a Alemanha está mais estruturada, quer testar os seus armamentos e manda aviões, tanques, junto com a Itália, para combater o Partido Republicano, que é apoiado pela União Soviética. Só que a Guerra Civil Espanhola só acaba quando estoura a Segunda Guerra Mundial em 1939. Mas mesmo assim Francisco Franco consegue entrar no poder. Tanto é que tem Pablo Picasso vai pintar um painel chamado Guernica, que é a cidade natal de Pablo Picasso. E ele, quando pinta esse quadro, colocando aí o cubismo, né, no quadro. Depois eu vou mostrar a vocês aqui o quadro Guernica, para vocês terem uma ideia o que é esse quadro, não, né, esse painel, que mostra toda a tristeza da guerra, né, civil espanhola. Tanto é que tem um painel, logo depois que os nazistas assumem o poder na Alemanha, fazem uma visita e olha esse painel, um general vai lá ver o painel de Pablo Picasso e fala, nossa, que coisa horrível, né? Criticando o estilo cubista de Pablo Picasso. Essa era a ideia desse general alemão. Mas na realidade o Pablo Picasso responde para ele, quem fez isso aqui foram vocês, quando apoiaram Francisco Franco na Guerra Civil Espanhola e atacando e arrasando a cidade de Guernica, a cidade natal de Pablo Picasso. Tá?
Outra coisa também que a gente vai ver aí vai ser o poder totalitário na Alemanha, só que aí já vai ser em 1933. Mas antes de a gente falar de 33, vai acontecer a crise de 29, né, na qual é a quebra da Bolsa de Nova York de 1929 por superprodução, vamos botar assim, tá? As indústrias estadunidenses, ela era a principal fornecedora de mercadorias lá para a Europa, então, e não só para a Europa, mas como para o mundo inteiro. Então o que, que vai acontecer? Eles vão começar a produzir, só que vai chegar uma hora que a indústria europeia se recupera e para de comprar, né, tanto os produtos industrializados como os produtos agrícolas. Porque esses empresários, essa burguesia industrial estadunidense, eles fazem altos empréstimos para aumentar a produção. Sendo que eles aumentam a produção, só que chega uma hora que não tem para quem vender. Os estoques ficam cheios, eles não têm dinheiro para pagar os empréstimos no banco, mesma coisa vai acontecer no campo, eles vão produzir muito, não tem como vender esses alimentos, não tem como fazer dinheiro, não tem como pagar os bancos, os empréstimos feitos, né? Então o que, que acontece? Os bancos sem dinheiro, eles acabam quebrando, levando aí a economia estadunidense à falência e levando com isso o mundo inteiro junto com ele, tá? Então a quebra de bolsa de Nova York vai atingir todo mundo, principalmente a Europa, que, por exemplo, os Estados Unidos vai emprestar dinheiro para os países da Europa que passaram aí pela guerra, né, Primeira Guerra Mundial, ficaram arrasados, e inclusive aqui no Brasil também, tá? Para vocês terem uma ideia, o Brasil ele vendia mais ou menos 60%, 70% do café produzido. O Brasil vivia do café, tá? Quando teve a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, o Brasil também vai quebrar, porque os Estados Unidos para de comprar o café do Brasil. Então, aí depois a gente vai falar, o presidente Washington Luiz vai cair, vai entrar Getúlio Vargas, mas isso aí já é outra história também que eu não vou contar agora, tá? Que não é o momento, vou contar, mas não agora. Outra coisa que vai acontecer também, aí sim, o poder totalitário na Alemanha, que vai acontecer, primeiro, Adolfo Hitler, né, um camarada que lutou na Primeira Guerra Mundial, ele era austríaco, mas lutou do lado da Alemanha, e nessa luta, os alemães saindo da guerra, pedindo um armistício, aí vai vir a República de Weimar, que Adolfo Hitler começa a fazer crítica. Mas no início, Hitler, por exemplo, sabe que vai surgir um partido, o Partido Nazista, né? E na época ele ainda era do exército, aí mandaram ele lá investigar para ver que partido era esse, já que no nome do partido vinha o nome socialismo. Então ele foi ver, e quando foi ver, ele viu que não era nada daquilo que o pessoal pensou que fosse, pensava que era um partido comunista, mas não, era um partido totalitário e aos moldes do fascismo italiano. A diferença é que o Hitler ele vai pregar aí a perseguição aos judeus. Então, Adolfo Hitler ele entra no partido, certo? Tem apoio de empresários por trás, vendo a imagem dele, tentando até melhorar a imagem de Hitler em relação ao partido, tanto é que Hitler ele era lá da Bavária, né? Estava lá na Bavária, lá na Prússia, então ninguém conhecia, por exemplo, Adolfo Hitler. E então ele tenta dar o golpe da cervejaria, isso em 1923, porque ele tinha visto, soube da história do Benito Mussolini, ele era fã de carteirinha do Benito Mussolini, e tenta fazer a mesma coisa na Alemanha, tentando dar o golpe, só que não dá certo. Ele reúne algumas pessoas, como Hermann Göring, que era um aviador muito respeitado na Alemanha, ele pega outros empresários para apoiar a ideia dele, para derrubar a República de Weimar, só que ele não consegue. Aí o que acontece? Ele, quando vai à marcha para tentar, que aí ele forma a SD, que é a polícia partidária do Partido Nazista, comandado por Rum, tá? Mas não dá certo. Ele, na hora que vai tentar tomar, sai um tiroteio entre a polícia da República de Weimar contra
contra os que estavam tentando tomar o poder junto com Hitler, tá? E Hitler acaba sendo até preso. Hitler fica preso por um período e lá ele vai escrever o livro dele, Mein Kampf, Minha Vida, até apoiado aí com Adolfo Heinz, tá? Que vai ser o braço direito dele nesse momento. E ele lança esse livro. Tanto é que ele vê depois que pelos meios da força ele não ia conseguir tomar o poder na Alemanha, então ele resolve ir pelos meios legais. Chega-se se candidatar à presidência da Alemanha, mas ele perde por Hindenburgo, que ganha a presidência. Então o parlamento alemão, na época, que escolhia o primeiro-ministro e o presidente apoiava ou não. Sendo que esse primeiro-ministro, não, minto, era ao contrário. O Hindenburg escolhia o primeiro-ministro e o primeiro-ministro tinha que passar pelo parlamento. Se o parlamento aprovasse o primeiro-ministro, ele ficava. Senão, o parlamento era dissolvido, eram novas eleições, aí era uma nova indicação do presidente para o novo parlamento. Tanto é que teve várias eleições na Alemanha nesse período por causa disso. O que vai acontecer? Adolfo Hitler é indicado, tá? Apesar que contra gosto aí do Hindenburg, para o cargo de chanceler, como se fosse o primeiro-ministro. E ele assume aí. Mas logo depois, Hindenburg era um senhor já muito idoso e vem a falecer. E Adolfo Hitler, o que ele faz? Junta os dois poderes. Isso tudo em 1933, tá? Ele ajunta os dois poderes da presidência com a chancelaria e se torna o Führer, o chefe. Então, aí ele assume o poder na Alemanha. Inicialmente, claro, ele faz a economia alemã crescer, fazendo e quebrando tudo que ele falou que se assumisse o poder, que ele ia rasgar o Tratado de Versalhes, é isso que ele faz. Tá? Então ele consegue reorganizar a economia alemã, tá? O exército, a marinha, a aeronáutica, e tanto é que tem um camarada chamado Winston Churchill, que vai ser o primeiro-ministro na Inglaterra, nesse momento ainda não é, tá? E ele fala no livro dele, ele escreve um livro falando pessoas do século XX, né, do início do século XX, e ele fala do Adolfo Hitler, fala do livro Mein Kampf. Gente, presta atenção nesse cara aí, esse cara é louco. Se ele assumir o poder na Alemanha, vai ser um problema para a Europa. Ninguém ouviu Winston Churchill e o que aconteceu. Depois a gente vai ver mais na frente, tá bom? Então, eu resumi um pouco aí o que a gente vai estudar, ou melhor, o que a gente já está estudando, e vocês peguem aí o livro de vocês e façam os exercícios aí do livro, tá? Que mais tarde eu vou chegar e dar o gabarito para vocês. Mas não deixem de fazer, tá, gente? Porque através dos exercícios aí que eu aproveito alguns deles para botar na prova, tá? Então faça os exercícios e depois eu passo aqui o gabarito para vocês, tá? E espero aí que vocês tenham entendido aí o que foi o período entre guerras. Claro, antes da gente entrar na Segunda Guerra Mundial, tá? Então, pessoal, um abraço, espero que vocês tenham entendido aí o que eu acabei de falar e a gente se vê na próxima aula, no próximo vídeo. Um beijo no coração de todos e até a próxima aula. Tchau!